Tudo bem? Pode estar sentado. Glória a Deus. Que bom que você veio. Uma alegria muito grande estarmos juntos aqui nesses dias que Deus preparou para nós. Eu fico muito feliz de estar aqui com a responsabilidade de trazer essa palavra. A IPV é uma igreja que eu nasci, me converti, me batizei, comecei a entender o que é servir ao Senhor. Então, me alegra muito estar aqui hoje. Eu tenho uma palavra de Deus muito especial para compartilhar com você. Amém? Amém ou não? Amém. Então, abra sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Salmo de número 58. Salmo de número 58, o verso 11, diz assim a palavra de Deus: Então dirá os homens, de fato há uma recompensa para o justo, e de fato há um Deus que faz justiça na terra. Ou em outras traduções, de fato há um Deus que julga na terra com justiça. Irmãos, o tema desta nossa primeira palavra é o confronto final. Há algumas semanas atrás, eu tive um sonho muito forte, que eu estava com alguns irmãos lá da IPV do Monte Castelo, a melhor igreja do mundo, não é verdade? E aí, nós estávamos juntos com alguns irmãos, e nós estávamos numa zona de guerra. Era um ambiente terrível. A gente estava com arma na mão, atirando, e um cobria o outro, e era algo assim muito tremendo. E eu acordei com aquele sonho na cabeça. E geralmente quando eu lembro os detalhes do sonho, geralmente é Deus querendo falar algo. E eu fiquei pensando sobre o que Deus estava querendo falar. E logo veio a responsabilidade dessa mensagem aqui sobre confronto final. Há poucos dias o nosso bispo gravou um vídeo, mandou para a gente um vídeo com soldados preparados, fardados, com capacete, com arma em punho, indo para a guerra. E aí veio aquela voz do bispo, inconfundível, dizendo: não é um evento, é uma preparação. Então nós estamos aqui nos preparando para o confronto, amém ou não? Nestes dias são dias de preparação para a batalha. E nós sabemos que a palavra confronto final é uma palavra muito forte. É algo que nos leva a refletir sobre o que é isso. Mas a grande verdade, a nossa realidade é que nós estamos inseridos no meio deste contexto. Agora, essa última igreja vai viver coisas, diz a palavra de Deus, que essa terra nunca viu. E nós estamos inseridos neste contexto, estamos inseridos neste confronto. Nessa última hora, é a hora do confronto final, é a hora que Deus está preparando, capacitando o seu exército para enfrentarmos com unhas e dentes, para sermos resistência até o fim e perseverarmos até o fim. Espiritualmente falando, o diabo sabe que tem pouco tempo e intensifica os ataques. Existem demônios agindo como nunca na história
da humanidade, existem forças espirituais malignas específicas para esse nosso tempo. Zacarias profetiza a respeito disso, e nós sabemos que nós estamos enfrentando uma batalha espiritual que nós ainda, como igreja, em toda a história não tínhamos enfrentado. Nós sabemos que as comunidades satânicas, elas se movimentam dentro dos seus calendários e programam e planejam acerca dos próximos anos com muito afinco. E nós, como igreja, estamos inseridos no meio desta batalha final. Nós estamos inseridos. Uma das maiores estratégias do inferno é assumir os governos do mundo, não é verdade? Porque os governos facilitam o plano do diabo. O governo do anticristo que está vindo vai ser facilitado pelos governos que o antecedem. Então nós temos uma responsabilidade extraordinária, uma responsabilidade ímpar nesse momento da igreja. Nós sabemos que existe toda uma atmosfera política contra a igreja, contra a família. E nós estamos enfrentando isso. E a tendência é que esse enfrentamento aumente. Um dos maiores lemas do comunismo é dividir para conquistar. Então, essa questão de direita contra esquerda é importante para o governo do anticristo. Essa questão de negro contra branco, de trabalhador contra empresário, de ideologias tão diferentes, de homem contra mulher, isso é bom para o diabo nesse momento em que nós estamos inseridos. Então existe toda uma estratégia espiritual maligna, existe uma estratégia política para que o povo de Deus fique cada vez mais dividido, para que a família fique cada vez mais dividida, para que as nossas ideologias sejam cada vez mais diferentes. E hoje, quanto mais diferente, melhor, mais bonito, não é verdade? Nós estávamos hoje num momento muito precioso em Peniel pela manhã, e o bispo estava falando que nosso bispo estava falando que nós estamos na era do politicamente correto, não é verdade? Tudo depende, tudo é relativo, e o perigo é nós começarmos a aceitar essas ideologias políticas que vêm de uma atmosfera, de um mandato espiritual maligno, e vai entrando dentro das nossas igrejas, das nossas casas, das nossas famílias, vai educando os nossos filhos. Os instrumentos de controle da população nunca foram tão fortes como estão agora. E a tendência é isso se intensificar com o tempo, porque traz para nós praticidade, não é verdade? Você já se cadastrou no Pix? Não, já fez o seu Pix? Quem aqui já fez? Deixa eu ver. Aqui pouca gente, hein? Eu também já fiz. E porque é uma praticidade muito grande, não é verdade? A gente paga qualquer coisa, qualquer pessoa, a qualquer hora, qualquer dia da semana. E cai na mesma hora. Eu não sei se você já fez o teste de transferir um valor para alguém assim do lado. Assim, são 2, 3 segundos. Pronto, está na conta da pessoa. E a gente vai aderindo a essa praticidade. Claro que enquanto ainda não é a marca da besta, nós estamos aproveitando dessas coisas práticas. Mas eu quero dizer que isso tudo já é o palco sendo armado. É o controle da população aumentando. Eu estava lendo um pouco sobre a tecnologia 5G.
E a tecnologia 5G é uma das maiores estratégias políticas para controle da população. Além de as suas ondas aumentarem o risco de câncer, para quem já tem tendência, aumentar o risco, a tendência de doenças neurológicas, emocionais, comportamentais, é também uma porta para controle absoluto da população. O momento que nós estamos vivendo de pandemia é um teste para controle da população. Parece que as coisas estão sendo inseridas para que a gente acostume, para obedecer o governo em tudo, eles que mandam, eles que controlam, e doa quem doer, não interessam as opiniões, quase não interessa o que a Bíblia fala para algumas pessoas. Eu, quando entro no mercado e eu tenho que dar a minha mão para medir, você fica um pouco incomodado, não? Porque você sabe que já é tudo, começou na testa, né? Primeiro medir a temperatura, não é medir, pastor, você é letrado, é aferir. Tá bom, então para ficar mais bonitinho, aferir a temperatura, então começou na testa e depois passou agora para a mão. Irmãos, pode parecer uma coisa simples, mas a grande verdade é que o palco está todo armado para o governo do anticristo. Nós estamos debaixo de uma atmosfera, de uma batalha maligna, terrível. Nós estamos debaixo de um momento político perigosíssimo. E a grande verdade é que isso faz acontecer transtornos físicos, batalhas físicas, emocionais, porque o ser humano sofre, a família sofre. Os Estados Unidos, por exemplo, em 2020, fecharam negativo em 3,7 trilhões de reais, por causa da pandemia, em 2020. Uma das potências do mundo fechou negativo em 3,7 trilhões. O seu déficit fiscal foi 3,7 trilhões. E se você pesquisar, você vai ver que a perspectiva é que eles têm uma queda de 30% em toda a arrecadação do país. E o desemprego chegou a 14% em 2020 nos Estados Unidos, e a tendência é aumentar muito mais. Porque toda essa batalha espiritual maligna que nós estamos enfrentando, que isso reflete na nossa política, na nossa vida política, isso acaba chegando na população, que somos nós. E nós começamos a enfrentar caos, a enfrentar momentos terríveis. E eu não sei se você tem ouvido por aí, que a tendência é, você tem ouvido não? A tendência é piorar. E isso mexe muito comigo. Quando eu ouço o povo de Deus dizendo isso, a tendência é piorar. Nosso negócio vai ficar feio, não sei como é que a gente vai fazer. Quando eu ouço pessoas, líderes, pastores, homens e mulheres de Deus, dizendo a tendência é piorar. E deixa eu dizer para você, irmãos, humanamente falando, a tendência é ficar cada vez mais caótico, humanamente falando. Mas nós precisamos pensar que, junto com esse caos, a igreja vai viver o melhor momento da história da igreja. Nós estamos às vésperas, no meio desse confronto final, nós estamos às vésperas do melhor momento da história da igreja. Nós vamos viver o maior avivamento da história da igreja.
Você acredita nisso, não? Nós estamos para viver o maior envio de missionários que esse mundo já viu, o maior número de salvas que esse mundo já viu, o levantar de líderes como esse mundo nunca viu. Nós vamos ver pessoas se convertendo como nunca, vamos ver avivamento em lugares que a gente nunca imaginou, vamos ver pessoas sendo enviadas para todos os lugares deste mundo, neste nosso tempo. Porque é tempo de justiça na terra. E nós lemos no Salmo de número 58, verso 11, que neste tempo os homens comentarão: de fato há um Deus que recompensa o justo. E de fato há um Deus que julga com justiça na terra. Malaquias capítulo 3, verso 18, Malaquias também, profeta dessa última hora, ele diz assim: e outra vez, Malaquias 3, 18, e outra vez, vereis, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, e há de ser que eu enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, é tempo de glória para a igreja. Você acredita nisso, não? A batalha espiritual é grande, a batalha está por todo lado, o governo do anticristo está botando as suas asas para fora, está armando o palco, as coisas estão piorando, o mundo está à beira de um colapso econômico, os Estados Unidos está devendo trilhões e trilhões de dólares, o Brasil só tem dinheiro para mais 4 anos, dizem os especialistas, e nós sabemos que nós estamos à beira de um caos. Mas na medida que a escuridão da terra aumenta, a glória do Senhor aumenta sobre o justo, aumenta sobre a igreja. Então é tempo do justo resplandecer. Amém ou não amém? Isaías capítulo número 60, abre comigo. Isaías 60. Diz assim a palavra de Deus: levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que a escuridão cobriu a terra, e as trevas cobriram os povos. Mas sobre ti virá surgindo a luz do Senhor, e a glória do Senhor se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis caminharão em direção ao resplendor que surgiu em ti. Você está entendendo o que nós lemos, não? Deixa eu dizer para você, a escuridão vai cobrir a terra. A tendência do mundo é enfrentar o juízo de Deus, o castigo de Deus, o governo do anticristo. A tendência do mundo é enfrentar o momento mais caótico de todos os tempos. A escuridão vai cobrir a terra, mas sobre nós vai brilhar a luz do Senhor como nunca. A glória do Senhor vai resplandecer sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. A glória do Senhor vai surgir sobre você como nunca. Você vai ser usado por Deus como nunca. Você vai ter dons espirituais que você nunca imaginou ter. A sua família vai se converter. As famílias vão ser restauradas aonde você pisar. Os pais vão se converter aos filhos. Os filhos vão se converter aos pais. A unção de Elias está sobre você. A glória do Senhor está sobre você. É tempo de brilhar, é tempo de reinar, é tempo da igreja viver o maior momento da sua história. Aleluia, aleluia.
Eu acredito nisso. Então a tendência para nós, isso não pode sair da nossa boca. Para mim, a tendência não é piorar, irmãos. A tendência é a gente viver o tempo mais espetacular da nossa história. O tempo mais espetacular do nosso tempo. Essa é a tendência. A terra está preparada, está clamando para a nossa manifestação. Para a manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos inseridos neste contexto. E eu queria falar um pouco sobre quais são, dentro desse confronto final, quais são as nossas atitudes, as nossas armas. E eu queria falar sobre algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Pastor, eu entendi que nós estamos vivendo um momento difícil e que aos olhos naturais vai ficar mais difícil ainda. Eu entendi que o governo do anticristo está preparando o palco para a sua atuação e está tudo engatilhado. E eu entendi também que nós, como igreja, vamos viver o maior momento da história. Mas e o que eu faço com isso? Nós precisamos lutar, guerrear, posicionar com as nossas armas. E aí eu te pergunto, quais são as nossas armas? Neste confronto final, quais são as nossas armas? Segundo aos Coríntios, capítulo número 10, versículo de número 4. Se você tem facilidade, pode abrir, segundo aos Coríntios 10, 4. Diz assim a palavra de Deus: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. É isso que está dizendo aí a sua Bíblia, não? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Você pode, com a sua palavra profética, com a sua boca de homem e mulher de Deus, repetir esse texto? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Todas elas. Aleluia. E o que Deus colocou no meu coração, irmãos, é para falar sobre 3 armas que nós temos à nossa disposição, ao nosso direito, no meio deste contexto de confronto final. A primeira arma é a arma da prosperidade. Diga comigo, a prosperidade é uma arma. Irmãos, nós, durante muito tempo, a gente ouviu muitas coisas a respeito da prosperidade, de prosperar. Mas eu gosto de pensar que prosperar, primeiro, não é uma opção, é uma responsabilidade. Amém ou não? Multiplicar os talentos que Ele me deu, os recursos que Ele me deu, não é opcional. É uma responsabilidade para quem quer continuar no reino. Para quem quer agradar o Pai. Você acredita nisso, não? A prosperidade, ela não é uma coisa que eu escolho, como filho de Deus, eu escolho ou não ser próspero. É um dever. Amém ou não? Porque diz a Bíblia que aquele que está na videira e não dá fruto, João 15, o que Deus faz? E aquele que dá fruto, Ele poda para que dê ainda mais fruto.
Então, dar fruto, dar resultado, multiplicar ou não, prosperar ou não, para a igreja do Senhor Jesus, não é opcional. É um dever que eu tenho, uma responsabilidade que eu tenho, como igreja, no meio deste contexto final. Porque nós sabemos, irmãos, que primeiro a prosperidade não é só financeira. Prosperidade, muitas vezes, quando a gente fala isso, as pessoas já conectam rapidamente a finanças, mas prosperidade é ter para dar, amém ou não? É ter abundância de recursos. Nós temos, nesta última hora, a responsabilidade de ter azeite de sobra, amém ou não? Nós temos a responsabilidade de ter amor para dar, nós temos a responsabilidade de ter unção, nós temos a responsabilidade de ter recursos, porque isso é uma ferramenta no reino, mas isso também é uma arma de guerra, porque a prosperidade, resultados atraem pessoas, amém ou não? Resultados atraem pessoas. Pastor, mas Deus vê o coração. Irmãos, mas nessa última hora nós vamos receber pessoas que nós nunca imaginaríamos entrar pelas portas das nossas igrejas, vão entrar nesse último tempo. E elas vão ser atraídas pelo resultado que eu e você estamos dando, vão ser atraídos pelo nosso amor, vão ser atraídos pela nossa alegria, vão ser atraídos pela nossa prosperidade, vão ser atraídos pelo nosso brilho, pela nossa unção, vão ser atraídos pelo nosso carisma, vão ser atraídos pela nossa misericórdia, vão ser atraídos pelo cuidado de Deus conosco. Os homens comentarão entre eles: de fato há um Deus que recompensa o justo, e há um Deus que justiça na terra. Eles vão ser atraídos por isso. Meu Deus, eu estou vivendo a minha vida inteira e agora eu estou no meio desse caos, mas eu estou olhando para aquele irmão lá e eu estou vendo que ele está sendo cuidado, ele está sendo guardado, tem alegria na vida dele, tem paz na casa dele, tem ordem na vida dele, nas coisas dele. Aquilo que ele coloca a mão flui, prospera, e isso atrai pessoas, amém ou não? Atrai aqueles que não têm aquilo que a gente tem. Então a prosperidade não é um luxo, não é uma opção, é uma arma de guerra neste confronto final. Nós sabemos que no Antigo Testamento existem várias figuras de Jesus, da igreja, da nova aliança. Colossenses capítulo 2, verso 17, diz que todas essas coisas antigas são, na verdade, sombras daquilo que haveria de acontecer, daquilo que haveria de vir. Então as coisas antigas, elas estavam apontando para as coisas novas, apontando para a nova aliança. Nós sabemos disso. E esses dias Deus falou comigo de uma maneira muito especial. Porque Abraão, o patriarca Abraão, ele é figura de um pai que está disposto a sacrificar o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa. E parece claro isso, que Abraão é figura, neste contexto, é figura de Deus, é figura do pai que sacrificaria o seu filho por amor. E se Isaac é o filho que seria sacrificado, Isaac é figura de Cristo. E Rebeca, a noiva de Cristo, e Rebeca, a esposa de Isaac, é figura da noiva de Cristo, figura da igreja. Amém ou não? E eu acho muito forte esse contexto, porque o pai, ele manda o servo, provavelmente o Damasceno Eliezer, para buscar uma noiva para o seu filho. E no meio dessa jornada, este servo estabelece alguns critérios para a noiva que ele vai encontrar e entregar
para o filho. E eu acredito que isso é figura de Deus, que enviou o Espírito Santo na terra, para encontrar debaixo de alguns princípios e debaixo de alguns critérios, a noiva verdadeira, para entregar no dia do encontro com o noivo. Amém ou não? Mas o que me chama muita atenção é que essa noiva verdadeira, uma das suas principais características é que ela tem água, não só para ela tem água para dar. Ela está com o cântaro cheio e ela tem água para si, mas a vida dela não é egoísta, ela tem água para compartilhar. E se for preciso, ela volta no poço, busca mais água, ela volta na fonte e se enche de novo, só para compartilhar de novo. Amém? Eu acredito, irmãos, que nós estamos debaixo de uma atmosfera de prosperidade, como nunca houve na história deste mundo, como nunca houve na história desta igreja, como nunca houve na história da IPV, como nunca houve na história da igreja brasileira. Deus vai levantar homens e mulheres de Deus com um cântaro cheio de água, dispostos a compartilhar, dispostos a dar unção, dispostos a compartilhar alegria, dispostos a compartilhar da sua própria vida, dispostos a entregar da sua própria vida e se esvaziar. Eles vão estar dispostos a se encher na fonte de novo, não para si, mas para dar para outros, para se entregar para outros. E aquele que se dispõe a se entregar para outros, não tem como, Deus vai enchendo mais, enchendo mais, enchendo mais, enchendo mais, enchendo mais, enchendo mais. Aquele que se dispõe a ofertar na vida de outros, Deus vai dando mais, dando mais, dando mais. Quanto mais a gente dizima com alegria, a gente oferta com alegria, Deus vai dando mais, dando mais. Quanto mais a gente ama pessoas, investe tempo em pessoas, Deus vai nos dando mais amor ainda. Não interessa se alguém decepciona a gente, não interessa se alguém frustra a gente, nós somos cheios da glória de Deus, nós não estamos nem aí para isso, a gente continua, a gente persevera, a gente vai com tudo, o nosso cântaro está cheio d'água. E eu acredito que é esse o tempo. Eu acredito que é este o momento. Nós estamos inseridos debaixo desse contexto. Prosperidade não é algo opcional, é arma de guerra. Pastor, eu queria tanto ser próspero, mas não consigo. Diga comigo, a prosperidade está escondida no meu propósito. Irmãos, quando eu e você, prosperidade, eu fico muito preocupado. Eu estava conversando uma vez com alguns jovens lá da igreja, e eu fico preocupado porque a maioria, quando fazem 16, 17 anos, o pensamento é um só. Não, eu vou fazer um vestibular, ou um curso pré-vestibular, para passar para uma boa faculdade, e para depois arrumar um bom emprego. Eu vou dizer, irmãos, eu acredito que Deus não fez ninguém em série. Nós não somos robôs com números de série, nós não somos produto. Nós não somos um produto, não é verdade? Deus não fez uma leva. Bom, essa leva aqui, esses 10 milhões aqui vai ser engenheiro na Petrobras. Não, mas esses 20 milhões aqui vai ser professor universitário. Não, esses outros 50 milhões aqui vão ser funcionários públicos ou servidores públicos. Irmãos, nós não podemos tomar as nossas decisões baseado na vida dos outros, naquilo que os outros estão fazendo. Porque a minha prosperidade não está em ser servidor público. A minha prosperidade não está em ser empresário. A minha prosperidade
a minha e a sua, não está em fazer uma boa faculdade federal. Inclusive, tem muitos com uma boa faculdade federal que estão no número dos milhões de desempregados no Brasil. A nossa prosperidade não está nisso. Nossa prosperidade está escondida no nosso propósito. O dia que você fizer essa oração, Senhor, eu estou disposto, eu vou aonde o Senhor mandar. Foi a pergunta que fizeram para Rebeca. A família de Rebeca perguntou para ela, você vai seguir ele? Você vai com ele? Ela disse, sim, eu vou. Eu irei. O dia que eu e você decidimos seguir o Espírito Santo, pegar na mão dele e fizer o que ele mandar, o propósito que ele preparou para nós, o chamado de Deus para nós, o dia que a gente assumir esse negócio, lá está a nossa prosperidade. O propósito apresenta para nós uma fonte de vida e de prosperidade. Então não queira ser um jovem padronizado, fazer o que todo mundo está fazendo. Entenda, eu acho fantástico esse projeto. Eu lembro daquela moça que gravou o vídeo ali de camisa branca. Você procure então, doe um ano da sua vida. Pastor, mas um ano eu vou perder tempo. Não, você vai ganhar uma década. Porque você vai sair de lá entendendo qual é o propósito de Deus para a sua vida. O chamado de Deus para a sua vida. Isso é tremendo. É um investimento espetacular. Outra arma deste confronto final que Deus colocou no meu coração é a autoridade. Se a prosperidade está escondida no propósito, a autoridade está escondida na renúncia. A renúncia, veja bem, não são as nossas conquistas que nos dão autoridade. São as nossas renúncias. Por que diz Filipenses capítulo 2, que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de servo, se fez semelhante aos homens, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E essa renúncia de abrir mão de ser Deus e se tornar um semelhante nosso, a maior renúncia de todos os tempos, de toda a história, fez com que Jesus tivesse o quê? E foi-lhe dado o nome que é sobre todo nome. Porque não são as nossas conquistas que nos dão autoridade, são as nossas renúncias. Tudo aquilo que a gente renuncia por amor a Jesus, nós estamos acrescentando em nós autoridade. Ano passado, eu passei num concurso. Tinham 1.300 candidatos. E eu fiquei na posição de número 33. E Deus pediu isso de mim. E eu fiquei pensando, e eu passei em todas as etapas. A prova escrita, depois prova física, exame psicológico. Na verdade, eu fiz para a Bárbara estava querendo fazer. Eu falei, eu vou estudar, vou junto com ela, vou fazer. E só para ajudar ela nos estudos, e a gente vai fazer junto a prova. E aí, ela fez, passou também, mas na prova física ela não estava tão bem preparada assim quanto eu. E aí então ela ficou e eu passei. E Deus não me permitiu. E eu fiquei perguntando a Deus, perguntando, falou, Senhor, por que o Senhor permite eu fazer? Ela que estava querendo entrar. E eu passei em tudo, agora o Senhor não me deixa. Por quê? E aí Deus me respondeu assim, só para você ter mais autoridade. Porque quando a gente renuncia, nos é acrescentada autoridade. Eu vou dizer, irmãos, eu experimentei, nós
Quantos da IPV do Monte Castelo aí? Deixa eu ver. Glória a Deus. Depois você senta com um irmão desse e pergunta: o que nós vivemos nesse ano de 2020 na nossa igreja? Nós tivemos vários momentos inexplicáveis. Várias situações que era só sentar e desfrutar, porque não tinha o que fazer, o que falar. Deus, Ele mudou a nossa história nesse ano. E a renúncia de cada um de nós faz parte disso. A minha, sim, esse testemunho, mas de cada um de nós. Porque quando nós renunciamos, nos é acrescentada autoridade. Qual é o quinto segredo? Você sabe não? Hein? O quinto segredo é morrer. E morrer é renunciar. É abrir mão das próprias vontades, dos próprios sonhos, dos próprios desejos, do próprio temperamento, dos achismos, da razão, das opiniões, dos conceitos, dos preconceitos. E quando a gente está disposto a morrer, Deus nos honra com a sua autoridade. E eu sei que entregar as coisas para Deus é algo que não mexe muito com o nosso coração. Mas eu vou orar para Deus te tomar tudo. Amém ou não? Amém ou não amém? Eu vou orar para Deus te tomar tudo. Porque o reino de Deus é como um terreno escondido num campo. Que um homem é um tesouro escondido num campo. O homem foi e encontrou aquele tesouro, entregou tudo que ele tinha e se alegrou e comprou aquele terreno, comprou aquele campo. Irmãos, se a gente entregar tudo, a gente só tem a ganhar. Se a gente entregar tudo, Deus vai nos acrescentar com autoridade. Deus vai nos acrescentar com unção. A renúncia, a autoridade, a autoridade está escondida na renúncia. É a frase. Se eu e você ver a vida de Abraão, quando ele resolveu entregar, Deus falou para ele: não, tudo bem, agora é seu. Porque Deus só dá para a gente aquilo que a gente está disposto a entregar para Ele de volta. Senão não é a gente que tem aquilo, é aquilo que tem a gente. E às vezes a gente pode não ter um ministério, mas um ministério ter a gente. Se é um ministério que te tem, Deus vai trabalhar sobre isso com você. Se é a sua esposa que te tem, não você que tem uma esposa, Deus vai trabalhar sobre isso com você. Se são os seus filhos que te têm, não você que tem filhos, Deus vai trabalhar com você sobre isso. Porque a autoridade vem quando a gente entrega tudo. Eu quero saber onde está aquela igreja que vai entregar tudo. Aqueles que estão dispostos a abrir mão dos seus próprios sonhos para cumprir os sonhos de Deus. Aqueles que estão dispostos a abrir mão dos planos que os pais planejaram. Seus pais planejaram a respeito de você, não? Sim ou não? Ah, filho, eu queria que você fizesse medicina. Você vai dizer: pai, me perdoa, faz o Senhor. Eu te ajudo a pagar. Mas eu tenho um chamado, eu vou fazer o que Deus mandar. Eu vou fazer o que Ele me mandar. Eu vou pegar na mão do Espírito Santo e vou obedecer. Se for médico, tudo bem. Mas se for missionário na África, tudo bem. Se for missionário na Europa, tudo bem. Se for pastor, tudo bem. Mas se for diácono, tudo bem. Se for líder de célula e multiplicar, tudo bem. Mas eu vou obedecer o que o Senhor tem para a minha vida. Nós somos essa igreja. Aleluia, nós somos essa igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E isso, irmãos, é a arma de guerra. Isso é a arma de guerra. A autoridade é a arma de guerra. E eu quero encerrar dizendo que neste confronto final, podem ter 1000 armas, tá, irmãos? Que Deus colocou isso no meu coração, essas 3. E é isso que eu quero compartilhar com você. A terceira arma é
posicionamento. Se posicionar é a arma de guerra. Às vezes a gente se comporta como se a gente não fosse filho de Deus. Às vezes a gente se comporta. Irmãos, veja bem, não me entenda mal. Mas você acha que algum crente foi vítima da Covid? Sim ou não? Tem filho de Deus vítima? Se saiu dessa terra, foi para onde? Que vítima é essa que vai para a glória? Não é verdade? Irmãos, a gente sente muito a falta dos nossos irmãos. Lá na igreja tem gente que perdeu familiar. Eu conheço amigos que perderam família. E isso faz muita falta para a gente. Mas deixa eu dizer para você, o crente não é vítima de nada. Se Deus quis nos recolher dessa terra, nós temos um lugar celestial preparado para nós. Você acredita nisso, não? E se a gente acredita nisso, a gente não pode viver com medo. Porque durante essa pandemia nós vimos muita coisa se revelando. E a pandemia, ela não mudou ninguém, ela só revelou aquilo que estava no nosso íntimo. Porque os momentos difíceis fazem isso. O fulano desviou na pandemia. Não, ele só revelou o desviado que ele já era dentro dele. Você está entendendo, não? O fulano desanimou nessa pandemia. Só revelou o desânimo que já estava no coração dele. O fulano parou de dizimar nessa pandemia. Não, só revelou um infiel que já tinha dentro do coração dele. A empresa fechou e só antecipou aquilo que já ia acontecer. Porque a pandemia, ela não causou alguma coisa. Ela antecipou e revelou aquilo que já estava acontecendo nos bastidores. E nós vimos muita gente com coragem de ir no mercado, no banco, na loteria, na casa do amigo, na padaria. Vi muita gente recebendo dinheiro, pagando promissória, mas com medo de ir na igreja. Parecia que o vírus era seletivo. Não é verdade? E às vezes a gente não se posiciona como filho de Deus. Está todo mundo com medo? Eu e você somos a coragem no meio do medo. Está todo mundo perdido? Eu e você somos a luz no meio da escuridão. Está todo mundo desesperado? Eu e você somos a esperança, somos a resposta, somos a paz. Na medida em que as trevas aumentam, sobre nós brilha a glória do Senhor. Na medida em que o amor se esfria sobre a verdadeira igreja, a gente se ama ainda mais. É tempo de unidade como nunca houve nessa terra, na história da igreja. E a gente precisa, como arma neste confronto, nos posicionar. Eu sou filho de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. O medo não entra no meu coração, a angústia não entra no meu coração. A gente vê às vezes filho de Deus, irmãos que se entristecem. Aqui na Voldac eu não sei se tem, no Monte Castelo não tem, mas em alguma igreja deve ter, o irmão que fica chateado um com o outro, magoado um com o outro. Na IPV talvez não tenha, né, bispo? Mas tem por aí. E aí, por que você parou de ir, irmão? Tomei. E aqui, eu não estou falando de novo convertido, não. Porque nós estamos aqui entre líderes. Eu estou falando de líderes. De líderes que entram na igreja sem cumprimentar o outro. Na IPV não tem, mas em algum lugar por aí deve ter. Então já serve para você proclamar para alguém. Entra sem cumprimentar o outro. Mas não é porque não viu, não, porque está chateado.
Irmãos, nós somos filhos de Deus. A glória de Deus está sobre nós. É hora de nós nos posicionarmos. É hora da gente não dar ibope para as pequenas coisinhas, porque tudo que a gente foca aumenta. É hora da gente se posicionar como igreja verdadeira, com o cântaro cheio de água. E isso é arma de guerra. Você acredita nisso? Vamos ficar de pé. Eu quero orar. Em Romanos capítulo 8, verso 31, o apóstolo Paulo faz duas perguntas importantes. Ele pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? É a primeira pergunta. E a segunda ele faz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso nos ajuda a nos posicionarmos, não é verdade? Porque o livro de Romanos fala sobre, no início, a condição humana de pecador, de destituído da glória de Deus. E várias coisas que são contra nós, do capítulo 1 até o capítulo 7. Várias coisas que é contra o ser humano. Mas no 8:31 ele pergunta assim: tá, gente, mas o que a gente faz diante disso tudo que é contra nós? O que a gente vai dizer? Porque se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Se Deus é por nós, que poder tem todas essas coisas que são contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, não nos dará também com ele todas as coisas? Irmãos, nós estamos no confronto final. A escuridão está cobrindo as famílias da terra, está cobrindo a política dessa terra. A batalha espiritual é mais terrível do que nunca. Tudo isso é contra nós. Mas a gente pode se posicionar como valente, como guerreiro, porque Deus é por nós. E tudo isso que é contra nós não tem poder contra a glória de Deus. Não tem poder contra o poder de Deus. Não tem poder contra a unção de Deus que está em mim e está em você. Aleluia! Não tem. Se posiciona. Você é mais do que vencedor. Você é homem de Deus. Você faz parte do exército do Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Então ore comigo, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, avalie o seu coração. Se examine nessa tarde. Aqui nós não estamos em um evento, nós estamos em uma preparação. Fale com Deus. Peça perdão pelas palavras contrárias à palavra de Deus, que não dá, que não tem jeito, que nós estamos perdidos, que a tendência é piorar. Muda o posicionamento do seu coração nessa tarde. Toma uma decisão agora, toma uma decisão hoje. Pastor, mas eu passo tanta dificuldade. Mas as dificuldades não mudam o coração posicionado. Jesus estava ele estava nu, todo machucado na cruz. Mas isso não mudou a posição do seu coração, dizendo: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Ele podia descer dali, podia fazer o que quisesse, mas um coração posicionado não precisa provar nada para ninguém. Deus está curando o nosso coração nesses dias, está resgatando soldados nesses dias, está levantando valentes nessa semana. Mas a decisão de se posicionar é com você.
A decisão de dizer sim, eu irei. Eu irei contigo, Jesus. Eu irei contigo, Espírito Santo, para onde quer que o Senhor me levar. É o vencedor. Confiando em nosso Deus. E eu profetizo essa coragem sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa. Eu profetizo essa unção sobre você. A prosperidade que tem para a igreja nessa última hora está sobre a sua vida. A autoridade está sobre você. A ousadia, os dons estão sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu estou encerrando. Estamos juntos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.